vamos começar pelo seguinte, ministro. Por que o senhor decidiu se envolver em fazer esse trabalho sobre a Constituinte e a Constituição? Eu tenho a impressão de que todos nós que nos dedicamos ao estudo de direito constitucional nos perguntamos sobre a duração do texto constitucional, especialmente um texto como esse, que foi feito depois de uma série de movimentos populares. A gente não pode esquecer que estávamos no fim do regime militar, houve toda aquela disputa no Congresso pelas diretas já, e depois, quase que por um milagre político, se consegue, em eleições indiretas, se fazer aquela eleição, aquela chapa que faz da chamada Aliança Nacional, né, que se faz a união Tancredo, né, que era do MDB, e Sarney, que era de um bloco dissidente agora da Arena. E depois isso se torna uma verdadeira tragédia grega, porque às vésperas da posse, no dia em que se estavam fazendo a missa, para no dia seguinte se fazer a posse, Tancredo adoece, e adoece gravemente. E quem toma posse é Sarney. E depois vem o falecimento de Tancredo. Portanto, uma grande comoção que nos envolveu a todos, um grande movimento, né, que culmina agora nessa frustração. E havia muitas mensagens que saíram desse ambiente, vamos chamar assim, pré-constituinte. Dentre essas mensagens, há a ideia de refazer a Constituição, de fazer uma constituinte. E até hoje há políticos e pessoas que opinam, que dizem, talvez com Tancredo ele fizesse algo diferente, talvez ele não fizesse a Constituinte. Mas o Sarney não tinha alternativa, porque ele era um elo mais fraco da corrente. E ele acaba, então, convocando a Constituinte. E para nós para quem todos o tempo já passou, nós vamos vendo o quê? Que a despeito dos prognósticos, muitas vezes negativos, se dizia que era uma Constituição analítica, que era excessivamente utópica, que ela não duraria como todas as Constituições, nós passamos a ver que ela é hoje talvez a mais longeva das Constituições republicanas, se nós considerarmos o período desde 1889. Ela só perde em longevidade para a Constituição Imperial, né, de 1824, cujos 200 anos nós estamos celebrando agora, né, neste ano. Então, desperta uma série de curiosidades. E por isso, então, nós começamos esse trabalho tentando conversar com as pessoas que tiveram um papel importante naquele período, o que eles pensavam, o que eles imaginavam, né? Qual era o sonho naquele momento e o que se confirma ou não no momento atual. Veja que a gente começou essas entrevistas tentando celebrar os 30 anos da Constituição. E agora já passamos dos 35, estamos caminhando para o 36º e tivemos até emoções nos momentos mais recentes. O 8 de janeiro foi um teste de resiliência para a Constituição de 88. Né? O próprio governo Bolsonaro trouxe uma série de novidades que até então nós não tínhamos vivido sob essa Constituição. Todas aquelas manifestações populares contra o Supremo Tribunal Federal ou mesmo contra o Congresso em determinados momentos. Nós tivemos o 7 de setembro de 2021, né, e o 7 de setembro de 2022, em que havia desafios, xingatórios, o argumento de que a Constituição é o povo
que é o povo que decide, colocando em xeque aquilo que nós estamos discutindo aqui, de alguma forma, que é a estrutura do Estado e da sociedade no texto constitucional, que há uma divisão de poderes, não é? Vocês hão de se lembrar do dístico, né? O Supremo é o povo, portanto, o que o Supremo decide não vale, o que vale é o que o povo decide. E o povo somos nós, aqueles que estamos aqui protestando. Em suma, esse foi um teste, um momento de resiliência para o constitucionalismo pátrio e, claro, para a Constituição de 88. E todos os episódios que acabaram por ser revelados agora, sobre tentativa de golpe, planos de golpe, anular o resultado das eleições, tudo que nós não tínhamos vivido sob essa Constituição acabou por ocorrer nesse período. E já que o senhor mencionou isso, qual que o senhor acha que foi o papel da Constituição para poder, de alguma forma, fornecer elementos para controlar isso tudo? Essa é uma boa pergunta e uma excelente oportunidade de discutir. E é uma discussão que se faz no constitucionalismo mundial. Se fala muito na Constituição de Weimar, a Constituição de 1919, que é uma Constituição feita com bons propósitos para reinstitucionalizar a vida na Alemanha depois da Primeira Guerra, não é? E, no final, ela é tida como uma Constituição débil, fraca, que leva a Hitler e a tudo aquilo que nós, lamentavelmente, vimos naquele período. Então, já na Constituição Alemã de 1949, a chamada Grundgesetz, a Lei Fundamental de Bonn, se passa a dizer que a Constituição tem que ter mecanismos contra seus inimigos. Ela não pode ceder a esse tipo de... ou permitir que se usem das faculdades e liberdades que existem na Constituição para debilitá-la ou mesmo para aboli-la. É fundamental, então, e se fala que é uma democracia defendente, que é uma democracia, portanto, defensiva. E me parece que essa Constituição criou esses instrumentos, essa nossa Constituição. E foi reforçado em tempos mais recentes, como, por exemplo, a regulamentação do crime de atentado ao Estado de Direito ou atentado à própria democracia, as leis que tem no campo político-eleitoral prevendo inelegibilidade para quem abusa do poder político. Em suma, nós temos uma série de mecanismos que permitem essa defesa. O próprio Supremo intuiu isso de alguma forma quando foi vítima daquela avalanche de fake news e instaurou ainda em 2019, março de 2019, o chamado inquérito das fake news. É mais um exemplo dessa chamada democracia vigilante ou defendente que pretende evitar que só depois a gente discuta os escombros, ou sobre os escombros da democracia, a gente vai dizer o que nós fizemos de errado. A Constituição ainda não tinha sido testada até esse limite. Né? Agora, à luz de outras constituições, você fez uma comparação com a alemã. Como é que se coloca a nossa Constituição de 88? Eu acho que ela é exatamente uma Constituição que cria esses mecanismos de defesa, de que os abusos de direitos não podem ser tolerados. É claro que, certamente, na sua pergunta está embutida também uma consideração crítica. Por que nós admitimos
que isso chegasse até esse ponto? Por que que nós admitimos, por exemplo, a contestação às urnas eletrônicas quando nós sabíamos que aquilo era algo falso e algo que representava apenas um pretexto para eventualmente se engendrar um golpe, dizer que as eleições não tinham sido feitas de maneira regular? Ou mais ainda, um fato que foi até deflagrador, foi o acicate até daquela confusão do 8 de janeiro, que foram os assentamentos de pessoas diante dos quartéis. A rigor, a gente sabe, né? Não precisamos nos aprofundar muito nisso, que não se fazem manifestações ou não se exerce a liberdade de reunião em frente a quartel. Como também não se exerce, não se fazem manifestações e não se exerce liberdade de reunião em frente ao hospital, por razões diferentes, né? Mas não fazia sentido. Veja que havia todo um clima e aí faltou, de alguma forma, faltaram-nos mecanismos que poderiam ter antecipado e talvez evitado esses desdobramentos. Mas estava previsto na Constituição? Eu tenho a impressão que isso decorre da interpretação, decorre da compreensão que nós possamos ter do texto constitucional. Os próprios direitos fundamentais, eles são limitados e se autolimitam, não é? Também, inclusive no jogo de... a gente trabalha muito com o conceito de colisão de direitos fundamentais. E diz, o limite do meu direito vai até aonde começa o seu direito. Nós temos muito esse conflito sobre a liberdade de expressão, de um lado, e o direito de imagem, o direito à dignidade das pessoas. Em suma, nós trabalhamos muito com essa ideia. Mas eu vou lhe responder com uma outra pergunta em relação a esse ponto, que é dizer o seguinte: se não fossem manifestantes pró-Bolsonaro, mas fossem manifestantes do MST ou de qualquer movimento outro que decidisse assentar-se nas portas dos quartéis, qual seria a reação? Então, para que serve uma Constituição? Essa é uma boa pergunta. Os franceses, lá atrás, na Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, chegavam a dizer que todos os estados precisavam de uma Constituição para balizar direitos, para estabelecer também as relações entre o próprio Estado e a sociedade. E chegaram até a inscrever num artigo, o artigo 16 dessa declaração, que todo Estado em que não estivesse estabelecido a separação dos poderes, portanto, na época era a chave do sistema, né, a ideia do poder executivo, poder legislativo e poder judiciário, e não estivessem estabelecidos os direitos e garantias individuais, esse Estado não teria Constituição. Poderia até ter uma Constituição formal, mas não tinha uma Constituição material. Em geral, os países, a partir dessa evolução do movimento constitucionalista, passam a adotar uma Constituição, com países que têm tradições diferentes. Os países do Common Law, por exemplo, dizem que tem uma série de documentos que formam a sua Constituição. Não tem uma Constituição escrita e vamos ter várias diferenças. Como também vai surgir um outro debate que é muito presente na nossa realidade atual, quem garante a Constituição? Porque tudo aquilo que está no texto constitucional, de alguma forma, clama por realização, exige implementação. E aí surge um grande debate. Os americanos, em 1803, num célebre caso, Marbury versus Madison, estabeleceram que quem seria o garante da Constituição seria o Poder Judiciário. No caso concreto,
o Poder Judiciário aplicaria e diria essa lei é inconstitucional ou essa lei é constitucional. Isso, de alguma forma, foi considerado um ovo de Colombo para todos os sistemas. É o judiciário que deve ser o controlador da Constituição e implementar a Constituição. Os europeus depois vieram e criaram um pouco nessa linha as cortes constitucionais. Isso já é no início do século XX. Só que esse modelo, que também é um modelo bastante interessante e hoje parece-nos óbvio, também ele é muito contestado, porque as pessoas dirão, como eu comentei anteriormente, mas se o presidente foi votado, se o Congresso foi votado, se eles fazem as leis, por que é o judiciário que vai dizer se essas leis são contrárias à Constituição ou não? Daí aquela fórmula que os populistas hoje usam. Supremo é o povo, o constitucional é o que nós dizemos que é, e colocam em xeque o modelo do checks and balances, o modelo da divisão de poderes. A gente está vivendo, inclusive, mundo afora, nós temos aí alguns exemplos, né? A República Democrática mais antiga, os Estados Unidos, viveram antes de nós as peripécias do seu 6 de janeiro, portanto, e com muitas contestações, inclusive ao sistema eleitoral. O fato é que nós precisamos de uma Constituição para regular as relações do Estado, dos órgãos do Estado, e para regular também as relações do Estado com a sociedade, a garantia dos direitos fundamentais. É fundamental que isso esteja previsto no texto constitucional e que nós tenhamos para quem reclamar, eventualmente um órgão autônomo, o Ministério Público, o Judiciário. Hoje é um atestado de civilização ter uma Constituição, mas não só uma Constituição, porque ela poderia ser meramente semântica ou formal. Uma Constituição que valha, que seja implementável. Agora, o senhor mencionou aí a separação dos três poderes, independência dos três poderes, e quem seria o garantidor da Constituição, no nosso caso, o Poder Judiciário. Aí a pergunta é a seguinte: hoje a gente vê, a impressão que dá é que tem um certo avanço do Judiciário sobre o Legislativo, do Legislativo sobre o Executivo. Como é que o senhor vê essa situação à luz da Constituição? Eu tenho a impressão, e agora mesmo fui ver os alfarrábios da Constituição e da Constituinte, para que a gente tivesse esse diálogo. Eu acho que nós tivemos esse debate já no prólogo, já durante o processo constituinte, porque todos nós ouvimos falar, vai ser presidencialismo ou parlamentarismo? Isso já significava, vai ter mais prevalência o executivo ou o legislativo, por exemplo. Não se questionou o papel do judiciário, até se ampliou o papel do judiciário. Mas teve esse embate. E depois, ainda, essa questão, onde se lembrar, 5 anos depois da promulgação da Constituição, portanto, passados os 5 de outubro de 1988, acho que vão parar, né? A gente estava conversando, sobre essa sensação de que a invasão judiciária invade competências de outros e o legislativo do... Esse é um debate que já marcou o processo constituinte.
E alguns dizem que, de alguma forma, foi um divisor naquele momento. Se haveria presidencialismo, e nós seguiríamos, portanto, as pegadas que são da nossa tradição, pelo menos republicana, com aquele curto interregno do período de Jean Goulart, ou se entraríamos para um modelo parlamentarista. E aí alguns dizem essa ambiguidade subsistiu por muito tempo e a Constituição tem também muitos elementos parlamentaristas. E o próprio texto deixou prosseguir nessa ambiguidade, porque o texto anuncia que daí a 5 anos, portanto, da promulgação a 5 anos, haveria um plebiscito para definir se nós continuaríamos república ou se voltaríamos à monarquia. E se adotaríamos o parlamentarismo ou o presidencialismo. O fato também é que na evolução histórica que tivemos, nós tivemos muitas crises no sistema presidencial. Tivemos 2 impeachments levados a cabo nesse período, não é? Um impeachment contra Collor e um impeachment contra Dilma. E esses 2 impeachment marcam a presença muito forte do Congresso nessa questão. E antes, talvez, até para evitar o impeachment, a presidente Dilma, ela cede espaço para o legislativo. Vem aquilo que hoje nós chamamos as emendas impositivas. E hoje nós discutimos muito emendas orçamentárias secretas, emendas PIX, o que dão um poder muito grande ao Congresso Nacional, inclusive em questões orçamentárias, que em princípio deveriam ter as diretrizes estabelecidas pelo Legislativo. Por outro lado, a gente também tem um judiciário que tem muitas demandas e muitas provocações. E o texto de 88 foi ampliativo nessas competências. Ele ampliou a competência para o controle de constitucionalidade. Praticamente qualquer partido político com um representante pode hoje questionar uma lei, entendendo que ela é inconstitucional, foi votada inconstitucionalmente. Isso dá muita discussão sobre esses verbetes que aparecem na mídia, a discussão sobre politização da justiça ou judicialização da política. Também a Constituição de 88, pela experiência que tinha-se anteriormente, ela decidiu judicializar as chamadas omissões inconstitucionais. Vou lhes contar, então, rapidamente essa história. O que era a tradição brasileira? Era de colocar na Constituição direitos que, porém, dependiam para a sua implementação de lei. Então, nós, constitucionalistas, discutíamos muito isso. Se essa lei se isso é constitucional, se não é constitucional, não editar a lei. E, normalmente, dizíamos, se não tem lei, não podemos nada fazer. Há uma omissão inconstitucional? Não, na época não se falava disso. A Constituição de 88 passa a dar ao Judiciário essa possibilidade de dizer que a omissão legislativa é inconstitucional. Cria 2 mecanismos para isso. A ação direta por omissão e o mandado de injunção. Isso faz com que o Judiciário deixe de ser apenas aquele que caça uma lei que infringiu limites da Constituição, mas que também censura o Congresso ou o Executivo por não ter feito ou não ter mandado a lei que deveria ter mandado. E o Judiciário, ao longo do tempo, foi discutindo isso e, em muitos casos, passou a suprir essa omissão. Ou, entre aspas, podemos dizer, que passou a legislar.
Então, surgem esses debates sobre conflituosidades, né? Tanto entre legislativo e executivo, quanto entre o legislativo ou o executivo e o judiciário. Mas eu acredito que isso decorre do texto de 88. E ele estava respondendo a uma realidade nossa de, vamos chamar assim, um constitucionalismo para inglês ver. Né? Então, ele tentou corrigir essa cultura de colocar no texto algo que não valia. Senão, não haverá mais isso. Haverá agora a necessidade de que, ou haverá a possibilidade de que o judiciário declare que há uma omissão inconstitucional e, eventualmente, supra essa omissão. É claro que isso tem implicações, porque isso envolve uma releitura daquilo que a gente chama separação de poderes. Pois é, agora, eu não queria me estender muito sobre isso, porque depois não dá para falar o resto que a gente tem que falar, mas ainda assim eu vou fazer uma perguntinha rápida aqui, que agora me encafifou. É o seguinte, seria equivocado falar que, de uma certa forma, a Constituição acabou por privilegiar um dos poderes, o judiciário? Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que esse é um processo dialético. Não se pode dizer que o judiciário é o poder privilegiado nesse caso. É um processo dialético que persiste. O judiciário julga que uma lei é inconstitucional. O Congresso, valendo-se do seu poder de emenda, pode alterar a Constituição. E esse processo prossegue. O judiciário, às vezes, sofre modificações, inclusive de sua composição. Leis que foram declaradas constitucionais num momento deixam de ser, ou vice-versa, situações que eram consideradas inconstitucionais deixam de sê-lo. Então, a mim me parece que esse é um processo complexo e que envolve um diálogo que se projeta na história. Mas é inegável que o judiciário sai imantado de grande poder nesse processo. E isso se explica porque nós vínhamos de uma ditadura. Nós vínhamos de uma tradição ditatorial. Então se quis dar amplos poderes ao judiciário, como se quis proteger bastante o legislativo. Nós vimos da tradição da cassação de mandatos parlamentares. Então, inicialmente, esse texto foi mudado, mas só se instaurava um processo contra um parlamentar depois de dada a licença pela casa respectiva. O que passou a acontecer foi que não se concedia a licença. E por isso se inverteu, então, a fórmula. Hoje o Congresso, ou cada casa do Congresso, pode suspender um processo contra um parlamentar. Mas veja que tudo isso é um aprendizado. Agora, essas fórmulas todas garantísticas, vamos chamar assim, elas explicam aquilo que alguns falam, o olhar do Constituinte pelo retrovisor. O que nós passamos? O que nós vivenciamos? Uma série de abusos, esvaziamento do judiciário, AI-5, atos institucionais. Então, isso explica, de alguma forma, essa resposta. Uma tradição que nós tínhamos, por exemplo, era de proclamar a independência sobretudo do judiciário, e não lhe dar meios. Então, uma marca dessa Constituição é a chamada autonomia administrativa e financeira, a participação dele no orçamento. Porque, do contrário, você acaba por esvaziar também. Proclama a independência, mas ficam os presidentes de tribunais com pires na mão, se dirigindo ao governador para pagar despesas mínimas. Então, o Constituinte quis fazer uma blindagem considerando as nossas experiências históricas. Posso só
fazer uma cabeça, porque quando vocês começaram a falar sobre o debate dos três poderes, acho que tem uma frase que estava na pergunta da Renê, que é importante a gente ter. Então, ministro, posso ir? Pode. Claro? Pode, tá ok. O debate sobre a separação dos poderes esteve presente desde o início dos debates constituintes, inclusive com a questão de se teríamos um regime parlamentarista ou presidencialista. Olha, deixa eu falar. Acho que seria melhor, estou reparando, se pusesse uma cadeira aqui. Aqui, porque ele senão o que acontece? O ministro ele olha pra levanta cima, o olha olhar. pra Ah, tá. baixo. Mas não se preocupe não, ministro. Se ela isso aí. puser a cadeira aqui, não vai acontecer isso. Porque eu estou vendo que está acontecendo muito. Tá. Tá? Obrigada. Bem. Pronto? Pronto, Pode ok, já continuar? não é. Então, ministro, agora, o senhor sugeriu alguns artigos para a gente destacar. Um deles foi o artigo 14, né, dos direitos políticos. Aí, inclusive, o voto analfabeto. Eu queria que o senhor comentasse esse artigo, a importância dele, por favor. O artigo 14 a gente pode dizer que é um desses artigos estruturantes da Constituição, porque ele consagra a nossa democracia constitucional direta, a ideia do sufrágio direto e universal e faculta o voto de todos, homens, mulheres, assinala o voto facultativo do jovem de 16 anos, uma potencialidade o maior de 16 anos, portanto, uma potencialidade que permite que o jovem comece a participar antes de estar habilitado para a vida civil, e trouxe algo que deu muita discussão, que foi o voto do analfabeto. Felizmente, esse é um das conquistas da Constituição de 88, ou do progresso que nós obtivemos. O Brasil reduziu muito a massa de analfabetos. Mas, de qualquer forma, a exclusão do analfabeto era, de alguma forma, também uma exclusão de uma parte significativa da nossa sociedade que não podia influenciar nos seus destinos. E esse artigo 14 também ele traz os lineamentos básicos, inclusive sobre o exercício dos direitos políticos, os abusos que se possam perpetrar, a questão da inelegibilidade, que tem que ser regulada em lei complementar e que é muito relevante. Nós vimos agora, nesse episódio do Bolsonaro, da lei da ficha limpa, a possibilidade que o tribunal tem de declarar um candidato, o TSE tem, de declarar um candidato inelegível. Nós estamos vendo, por exemplo, que isso não ocorre nos Estados Unidos, e tem saído, inclusive, matérias comparativas, não é, sobre o Brasil e Estados Unidos, que aqui nós avançamos muito. De novo, isso também tem locus, tem residência no artigo 14. Em qual artigo está incluído a igualdade por lei entre homens e mulheres? No artigo 5º, que é outro, todo é um capítulo. A Constituição, ela foi... Vou interromper. Só pode começar sim. daquele jeito, como se não tivesse... Isso. A igualdade entre homens e mulheres, ou a igualdade entre todas as pessoas, está no artigo 5º, que é, inclusive, o capítulo que nós também chamamos um capítulo estruturante da Constituição, gravado com o que nós chamamos cláusulas pétreas. Elas não podem ser alteradas sequer por emenda constitucional. E é um campo em que nós avançamos significativamente, porque aqui nós, por exemplo, criminalizamos nesse capítulo o racismo,
né? O crime de racismo é considerado crime inafiançável e imprescritível por conta da Constituição. Então, veja a ênfase que se deu a essa temática. E isso já foi objeto de grande debate no Supremo Tribunal Federal, num caso de um cidadão que escrevia livros contra judeus e negava o Holocausto. E o tribunal considerou que isto também era uma prática de racismo. Ou tivemos uma aplicação desse princípio da igualdade numa outra dimensão, porque a Constituição, como sabem, veda o casamento de pessoas do mesmo sexo e veda também a união estável de pessoas do mesmo sexo. E veio uma questão para o tribunal: se isto não era, de alguma forma, uma discriminação em relação ao conjunto das disposições do texto constitucional. E o tribunal considerou que havia aqui uma omissão e que, portanto, a lei que regula a união estável entre pessoas de sexo diferente também deveria se aplicar às pessoas do mesmo sexo. Portanto, fez uma ampla compreensão do princípio da isonomia. Quer dizer, se não houvesse esse princípio, sequer teria tido condições de haver essa lei agora. Com certeza. Olha, como o senhor mencionou, os artigos estruturantes, já mencionou dois, né? 14 e 5. Quais são outros artigos estruturantes? Certamente nós temos a questão do artigo 2º, a divisão de poderes, de que foi falada aqui, não é? Certamente, e temos as regras do princípio federativo, que dispõe sobre a distribuição de competências, a União, Estados e municípios, e a Constituição consagra que o princípio federativo ele é um princípio estruturante, gravado também com cláusulas pétreas, portanto não pode ser alterado, e isso é fundamental. E isto marcou muito o debate recente que nós tivemos na crise da pandemia, envolvendo o debate se aquilo era da competência dos estados, ou se, desculpe-me, da União, ou se era da competência dos estados. Estados e municípios vieram ao Supremo pedir para que eles estivessem autorizados a, de alguma forma, adotar as medidas da OMS, preconizadas pela OMS, por exemplo, sobre o isolamento social, porque a União não iria fazer o isolamento social. Então, e o Supremo afirmou, isso foi com base na ideia também do federalismo cooperativo. Aqui um outro dispositivo que foi muito relevante na pandemia, o dispositivo sobre o direito à saúde, o 196, que trata dessa instituição que é muito relevante, o SUS, que consagra o direito de todos à saúde, o direito de todos os cidadãos brasileiros à saúde, dentro de um sistema em que integram a União, estados e municípios. Mas nós nos vimos numa situação muito difícil, porque a União, a partir do chefe do Poder Executivo, se recusava a tomar medidas de defesa do valor saúde naquele contexto. Chegamos a ter retardo na compra de vacinas. E estados e municípios agiram com respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Agora, já que a gente está tocando no assunto do SUS, eu tenho uma dúvida. Apesar de tudo que significa como conquista a inclusão do SUS na Constituição... Não, eu tenho a impressão de que se preocupou, sim, com o financiamento do SUS.
O, o, o problema é que quando se votou a Constituição, nós ainda estávamos sob uma realidade inflacionária. Tanto é que a Constituição fala, e ainda fala muito, de direito à correção monetária e coisas do tipo. Não se sabia estimar bem qual seria quais seriam os custos. E depois se pensou com bastante rigor até uma obrigatoriedade de dotação do SUS, União, Estados e municípios. Tem uma emenda constitucional mandando que parte disto, da receita, vá para a saúde, inclusive com um percentual de reajuste, tendo em vista o crescimento do PIB. Aqui nós temos desafios complexíssimos. Parte disso, inclusive, se responsabiliza o judiciário, porque as pessoas reclamam, às vezes, do mau atendimento, do atendimento insuficiente no SUS e judicializam. E o judiciário manda fazê-lo. Então, tem aspectos aqui muito delicados. Nós todos estamos aprendendo um pouco com isso. Quer dizer, o que é suficiente para ter um sistema equilibrado? Por outro lado, o que é um sistema equilibrado? Quando aparecem demandas as mais diversas. Então, de fato, esse é um debate que estará ainda presente na nossa pauta. Mas já demos passos significativos, inclusive com a fixação desses percentuais que têm que ser colocados no sistema, à disposição do SUS, que tem que funcionar, inclusive, de maneira integrada. Isso aqui é um grande experimento institucional de fazer um serviço nacional de saúde. A União, Estados e municípios devem, de alguma forma, atuar em conjunto para atender aos usuários desse serviço. E por isso que até a gente vê, por exemplo, são poucos os hospitais federais, porque os recursos da União vão para os estados e municípios, para que eles, então, estruturem esses serviços. E há muita discussão. Nós mesmos, no Supremo Tribunal Federal, temos enfrentado questões a propósito, por exemplo, de medicamentos de altos custos. Mas aí estamos falando de coisas de enormes custos. E como fazer, como lidar com isso? Como baratear? E o juiz que se depara com a demanda, às vezes sexta-feira, às 6 horas da tarde, com a decisão de mandar fornecer ou não esses medicamentos, em suma, tudo isso está sendo um aprendizado. Mas isso é dinâmico e nós vamos conseguindo encaminhar. O senhor mencionou como um outro artigo que o senhor gostaria que a gente tratasse, o 194 da Previdência e Seguridade Social. Aí eu gostaria que o senhor comentasse isso também. Essa é uma questão relevante que nós discutimos e temos discutido. E ainda agora... Incluindo o 194. Está vendo? Procure ele no livro aí, por favor, para a gente ficar meio assim. Como se abrisse, né, para ler. Talvez falar da questão da previdência rural. Né? Uhum. Quer ver que o Luciano sabe a página? Eu sei que não vai ter aqui. Tá, vamos lá. Está no contexto da saúde também. A pergunta sobre o 194, de fato, é uma pergunta extremamente importante. O texto diz o seguinte:
A Seguridade compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, mais precisamente a Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinados a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. E depois esse texto se desdobra em vários capítulos que vão tratar da saúde, da assistência social e da própria previdência. O Brasil conseguiu, a duras penas, construir um modelo de previdência social. Ainda na semana passada, nós estávamos a discutir nada mais, nada menos do que essa temática, a tal revisão da vida toda. No passado da Constituição de 88, na sua edição original, a Constituição trazia praticamente toda a sistemática de cálculos para chegar ao valor da aposentadoria ou da pensão. Isso depois foi considerado algo extremamente detalhado e veio então a fórmula do chamado fator previdenciário, que estimava que se as pessoas ficassem mais tempo contribuindo, elas criariam uma poupança e teriam, portanto, uma contribuição ou um valor de pensão ou de aposentadoria maior ao final. Bom, como tudo é judicializado entre nós, e essa também é uma marca da Constituição de 88, veio uma discussão se não era possível se fazerem ajustes aqui e se fazerem, de alguma forma, o próprio segurado escolher o tempo que ele poderia imputar para fins de cálculo. E isso começou a dar, como se podem imaginar, uma grande confusão e também tocou um temor enorme no próprio governo, por conta dos cálculos atuariais. Isso foi a história da revisão da vida toda, em que o Supremo recentemente acaba de dizer que não é possível fazer-se essa revisão indiscriminada. A questão da saúde, nós já falamos de sua complexidade. Outro tema que é extremamente delicado é, aí, antes talvez até da Previdência Social Geral, temos também a previdência dos rurícolas, que são pessoas que muitas vezes não contribuíram, porque na tradição não se contribuía e se fez um cálculo, ainda que para atingir uma aposentadoria mínima. E nós temos o quadro de assistência social. Aqui é uma situação até interessante, porque ficou no texto constitucional essa garantia de assistência social para idosos e para deficientes ou pessoas com dificuldades. E aí não vinha a lei. Portanto, um caso de omissão. Se dizia, então, é preciso que isso se refaça. E aí veio a lei. Uma lei dizendo que idosos ou deficientes pobres teriam direito à assistência social no valor de um salário mínimo, desde que sua renda, ou a renda per capita familiar, não ultrapassasse 1/4 do salário mínimo. Portanto, um critério muito justo, muito restrito, né? As pessoas começaram a reclamar, dizendo que não, elas eram pobres, mas que elas precisavam de algo mais amplo. E aí esse debate prosseguiu. O próprio governo adotou um sistema com Bolsa Família do chamado um valor maior. Qual é o critério? Qual é a linha de pobreza? Sempre um debate
e adotou o critério de, ao invés de 1/4 do salário mínimo, de meio salário mínimo. Então passaram a dizer o critério da lei é inconstitucional e nós tivemos que nos debruçar sobre isso. Por isso que vocês veem que a questão é fascinante, porque a toda hora o tema se recoloca. Mas um dado importante, esses dias eu até falava com um professor que escreveu um trabalho, esteve aqui no IDP, o professor Christoph Thornhill, em que ele diz: o Brasil é um país singular. A despeito dos problemas que temos, e muitos se devem, inclusive, à Constituição de 88, ele diz: o Brasil talvez seja o único país que construiu um Estado social sem ter tido ou sem estar envolvido numa guerra. Ele diz: normalmente, os países que construíram estados sociais, portanto, reconheceram os direitos aos mais pobres, tiveram como substrato uma grande guerra. No caso dos europeus, são 2 grandes guerras, não é? Então, o Brasil construiu isso fazendo essa caminhada, esse reconhecimento. Mais um valor desse processo constituinte que quis também não só deixar os direitos enunciados no texto, mas quis fazê-los válidos na prática, né? Olha, o senhor mencionou Previdência Rural, já havia, né? O Fundo Rural. Já vinha do governo da Constituição anterior. Acrescentou alguma coisa ou ficou mais ou menos como era? São regulamentações só. Agora, o outro artigo que a gente gostaria de conversar é sobre o 142, as Sim. instituições das Forças Armadas, instituições permanentes, né? Se destinam a defender a pátria, garantir poderes. O senhor pode comentar esse 142? Eu acho que é interessante comentá-lo à luz da A polêmica. da polêmica e também da opção e do debate sobre o papel dos militares naquele momento da Constituinte, né, em que se estava na corda bamba entre a ditadura e também não se podia shut down os militares por todo, né? O artigo 142 da Constituição é talvez um dos mais polêmicos. E o que ele diz? As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Esse dispositivo, segundo os debates constituintes, ele deu ensejo a muita discussão. E nós vínhamos de uma transição em que os militares tinham um papel muito, e tiveram um papel muito relevante. E nós estávamos sob esse ambiente de libertação e, obviamente, muitos grupos não viam com bons olhos os militares e até queriam fazer acertos de conta, comissões da verdade, discutir questões da anistia e, em seguida, há um dispositivo que diz que lei complementar estabelecerá as normas gerais a serem adotadas na organização, no preparo e no emprego das Forças Armadas. Portanto, isso dependia de uma legislação. O fato é que, nesses anos todos que nós temos vivido sob a Constituição de 88, essas chamadas operações para a garantia da lei e da ordem se tornaram muito comuns. Os senhores que estão vindo do Rio de Janeiro sabem dessa realidade. Colapso na segurança pública, operação de GLO. E greve
de serviço de segurança, que não deveria ocorrer, é proibido pela Constituição. Não obstante, acabamos tendo esse fenômeno, GLO. E, em tempos mais recentes, passamos a ter o uso, talvez, ou a ameaça de uso das GLOs, especialmente no governo Bolsonaro, com o intuito de discutir, talvez, a própria ambiência democrática. E surgiu, então, um debate muito presente nesses últimos tempos, de que o poder moderador, aquele de que fala a Constituição do Império de 1824, estaria residente nesse dispositivo, nesse 142. Portanto, as Forças Armadas deveriam arbitrar os conflitos entre os poderes. Bom, isso, na prática, o senhor até já mencionou, né? Abre espaço para discussões, autoritárias. isso, para desvios autoritários, e esse dispositivo, inclusive, voltando agora a um quadro de normalidade no governo Lula, há muitas propostas de emenda, inclusive, para alterar o artigo 142. Nós não podemos esquecer que o Brasil também não ficou inerte no 142. O Brasil criou também, isso foi no governo Fernando Henrique Cardoso, o Ministério da Defesa, que, na verdade, congregou as três forças sob, em princípio, um ministério que seria o Ministério da Defesa, que, em princípio, deveria ser um ministro civil, embora o texto não o tenha dito com clareza, mas foi esse o espírito da reforma no governo Fernando Henrique Cardoso. E nós continuamos a ter, portanto, essa questão que é extremamente delicada. Qual é a leitura que nós fazemos do texto constitucional? É de que qualquer dos poderes, nas regras estabelecidas em lei complementares, pode vindicar a aplicação, dentro de limites, ou a atuação das Forças Armadas para a defesa da lei e da ordem, mas desde que isso seja observado com as regras explicitadas. E a polêmica, portanto, a dissidência ou a dissintonia cognitiva que se operou nos últimos anos, certamente não pode afetar nem contaminar a interpretação que devemos fazer do 142. Tanto é que tínhamos chegado até aqui, até, portanto, 2018, nós tínhamos chegado dentro de um ambiente de compreensão clara, né? Mas isto teve um certo distúrbio cognitivo e, por isso, demanda atenção. Agora, uma pergunta? Pode. Que vai na sequência? O senhor comentou sobre esse momento de reforma da governo Fernando Henrique, né? E daí a pergunta é porque essa questão me ocorreu, mas eu acho que isso é uma falha importante para a gente ter uma fala de amarração, né? Em quais momentos, desde a Constituinte, a própria Constituição foi colocada em xeque? Em linhas muito gerais, para a gente ter essa reflexão, eu acho uma reflexão importante. A Constituição, ela inclusive pelo seu modo de feitura, que não partiu de um projeto, mas partiu de comissões, subcomissões, e depois veio uma comissão de sistematização, ela acabou sendo muito detalhada, o que resulta em inevitáveis alterações no futuro. O campo, por exemplo, da Previdência, quantas reformas? Praticamente todos os governos tiveram que votar reformas da Previdência. Uma das polêmicas do governo Fernando Henrique foi a reforma da Previdência, que tinha a ver com mecanismos de reequilíbrio fiscal. Depois o próprio Lula teve que fazer
o governo Bolsonaro. Em suma, todos os governos, de alguma forma, tiveram que fazer reformas nesse campo. Ou reformas administrativas. Também aqui nós tivemos, o governo Fernando Henrique fez a emenda 19 e vários outros governos têm feito alterações pontuais no texto constitucional. Eu tenho a impressão de que, como a Constituição ela é muito detalhada, e hoje a gente não tem como não conviver com ela, com essas características. Eu me lembro que na chamada revisão constitucional de 93, aqueles 5 anos passados da Constituinte, o ministro Nelson Jobim, que então era relator na Câmara desse projeto, falou de fazer-se uma lipoaspiração do texto constitucional. O problema é definir quais são os dispositivos que saem, não é? Em geral, esses dispositivos têm lá pessoas que se identificam entendem que, de alguma forma, aquilo lhes dá mais proteção estando no texto constitucional. Então, essa opção por não ter um texto detalhado não se coloca. A opção que se nos coloca é a de atualizarmos. A toda hora estamos atualizando. Nós mesmos, no Judiciário, fizemos, isso foi em 2004, uma ampla reforma no Judiciário, que também deu muita polêmica. A reforma que criou o CNJ e o CNMP. Uma ampla e grande reforma. Então, a mim me parece que o texto de 88 é um texto detalhado e, por isso, nós estamos vivendo já com essa centena de emendas. Mas é também notório que houve ampliação de direitos, muitas vezes. As emendas não vieram apenas para cortar direitos ou regular procedimentos. Nós temos, por exemplo, no texto constitucional, o reconhecimento, foi um debate que se travou muito intensamente, a propósito de se os direitos que estão gravados em tratados internacionais de direitos humanos têm hierarquia constitucional, valeriam como norma constitucional. Isso foi um debate muito intenso e o Constituinte Constituinte agora derivado, portanto, acabou por dizer que sim, desde que essas emendas sejam aprovadas que esses tratados sejam aprovados no Congresso por 3/5 dos votos. Então, esses tratados entram na Constituição com força de emenda constitucional. Ou ainda o direito, é claro que ainda é algo meio utópico, a uma razoável duração do processo. Isso foi introduzido por uma emenda constitucional. São questões, não é, que se tem feito e certamente acho que é um tópico interessante, em algum momento, nós separarmos as emendas constitucionais e suas características. Mas muitas delas têm características fundamentalmente de equilíbrio fiscal ou orçamentário. Não é? Tem muitas regras de sistema financeiro, em suma, que vão sendo alteradas. E, às vezes, se opta, é um caminho que se pode discutir, do ponto de vista técnico, por colocar logo no texto constitucional aquilo que deveria estar, talvez, em regras complementares. Olha, tem uma questão que é a seguinte, o relógio está tocando, né? Mas é o seguinte, me deu a impressão, vendo o material todo, as discussões da Constituinte, etc., que um dos lobbies mais fortes, que tem uma tensão maior, foi no direito de propriedade.
aí que foi criada a UDR em 85, já tinha MST um ano antes. Ali foi uma das mais acirradas discussões. Acho que sim, acho que sim. Porque teve Você muita... vai começar com... Ah, Eu também esqueço, a Manu que lembra. o Direito de propriedade. O direito de propriedade certamente foi um dos debates mais intensos naquele momento, e não só o direito de propriedade, o direito à propriedade associado à reforma agrária. E houve uma grande divisão, talvez até uma das causas da criação daquele movimento que aparece, o chamado Centrão, à época, tem a ver um pouco com isso, com essa discussão. E até um dado interessante para ver como os tempos mudam. Né? Com 35 anos passados, esse tema perdeu muito da sua intensidade, né? Do seu potencial de controvérsia. Mas lá causou muita divisão e a solução foi sempre optar por manobras dilatórias, exigir que lei complementar definisse o que era terra improdutiva e, portanto, não definiram naquele momento, passaram para deferiram no tempo a questão, e isso foi sendo regulado, e hoje é um processo normal, e o tema da reforma agrária deixou de ser um tema candente. Nesse sentido, eu acho que o Brasil se modernizou, o campo se modernizou, o próprio agro se modernizou, mas é uma boa pergunta, uma boa indagação essa, porque marcou uma época. De fato, o Brasil estava muito dividido com a UDR, a liderança do Caiado, que havia sido vai ser candidato a presidente da República, não é? Portanto, dentro desta questão, né? E hoje as divisões são muito menos enfáticas nesse tema. Temos aí talvez a ênfase sobre a questão de terra indígena e outras, que continua sendo um problema, um dispositivo que ainda não foi aplicado, mas essa é uma questão que marcou e foi decisiva naquele momento. E também mostra um pouco a habilidade dos políticos de resolverem as questões, às vezes as adiando, como aconteceu neste caso. Né? Fizeram dispositivos que não definiam claramente as questões, deferiam ao legislador e transferiam a ele, às vezes dentro de uma hierarquia maior, no caso, exigindo lei complementar, para que houvesse, então, um novo debate sobre o assunto. Isso aconteceu com os direitos dos indígenas também? Não, aqui não. Houve até um prazo, acho que determinou-se um prazo para que se encerrasse as demarcações. Aqui, o que não houve foi enforcement, não houve força para impor as demarcações no prazo estabelecido. Agora, a última pergunta que eu vou fazer é a seguinte. O Lopes do Batom conseguiu aprovar 85% das propostas. Foi uma mobilização assim inacreditável, né? Inclusive pensando na situação que as mulheres viviam à época. O senhor poderia apontar algum outro lobby com essa força extraordinária que foi esse, de outras categorias, ou sei lá, sindicatos, ruralistas, quem quer que seja? Eu acho que os sindicatos tiveram muita força. Se nós olharmos os direitos sociais, o capítulo dos direitos sociais, nós vamos ver que talvez tenha até uma exuberância normativa aqui, porque muitos direitos já estavam na legislação e eles incorporaram no texto
constitucional. Acho que é inegável que eles tiveram essa força e cuidaram para isso. Nós ouvimos, acho que na série de entrevistas, a deputada Benedita da Silva, e ela falou, por exemplo, da importância da união das mulheres e o esforço que ela fez para retirar desse regime de semi-escravidão as domésticas, né, fazendo com que fossem reconhecidos os seus direitos. Mas eu acho que também os empresários se organizaram aqui, né, e há até um dispositivo que causou muita polêmica e nunca foi aplicado, que a gente vivia, nós não podemos esquecer, né, no final da transição Sarney-Collor, nós vamos estar com, que é o chamado Plano Collor, nós vamos estar com uma inflação de 84,32% ao mês. Então, é algo explosivo. Então, havia muitos impulsos para criar regras sobre o sistema financeiro e regras. E um deputado muito influente naquele momento, o Fernando Gasparian, conseguiu colocar no texto constitucional uma cláusula que até hoje causa espécie dentro do universo do constitucionalismo, porque que fixou os juros de 12%. Como o sistema todo do financeiro ficou dependente de lei complementar, quando a vida já estava mais normal, com o plano real já implementado, aquele dispositivo ficou caricato. E isso foi até revogado. Portanto, mas veja, certamente isso foi influência de pessoas que tinham dívidas e que imaginavam que poderiam controlar com a intervenção do Constituinte. Então, certamente houve, ou também houve, acho que, um lobby fortíssimo, e acho que talvez até um consórcio entre as esquerdas e os próprios militares, na criação, por exemplo, desse aparato estatal todo, empresas estatais, empresa brasileira de capital nacional, toda essas ideias que depois foram sendo desengessadas aí já no governo Fernando Henrique, que teve um programa mesmo de racionalização nessa temática, né? Então, me parece que aqui também é possível falar em influência desses setores. O senhor acha que... Duas perguntas. O senhor comenta essa do meio ambiente para a gente ter, e daí depois no final eu queria uma pergunta para fechar, que o senhor comentasse sobre o seu projeto das entrevistas, o que o senhor, né, o que foi para o senhor comandar esse projeto e por que o senhor quis que ele fosse a público, por que é importante? Uhum. Pode ir? Eu entendo que essa cláusula do meio ambiente é extremamente relevante. E veja que, recentemente, o Supremo Tribunal Federal se debruçou sobre uma pauta de meio ambiente e discutindo a constitucionalidade de várias leis que foram votadas e atos que foram votados aí ao longo dos anos. Acho que, de fato, esse é algo que tem valor não só cultural, mas tem valor jurídico efetivo. E nós estávamos até com algumas questões que discutiam um estado de coisa inconstitucional, vendo que o governo anterior teria desmontado toda uma estrutura de defesa e de proteção do meio ambiente, especialmente dos biomas aí da Amazônia e do Pantanal. Esse artigo qual é? Eu 200. Não faz mal, eu olho depois. Se eu estou com pressa.
Vamos então, conta pra gente então, ministro, sobre esse projeto, qual é o balanço que o senhor faz do projeto das entrevistas e por que o senhor quis que isso fosse a público? Inicialmente, a gente verifica porque o balanço das entrevistas. A gente verifica que nós já estamos todos ficando mais velhos, né? E verificamos também que já muitos não têm já a memória daquele momento. E há muitas histórias que se contam. Então, eu entendi que era uma oportunidade de termos uma interpretação autêntica de quem viveu aquele momento. Daí as entrevistas que fizemos com importantes parlamentares que rememoraram tudo aquilo que viveram e suas impressões sobre o tema. Me lembro, por exemplo, do Eduardo Jorge falando do SUS, como foi construído o modelo do SUS, ou da Benedita falando desse dispositivo sobre as empregadas domésticas, e até dizendo do processo democrático que marcou a Constituinte. Ela disse que sofreu um momento de grande emoção, ou passou por um momento de grande emoção, quando ela encontrou Márcia Kubitschek como constituinte lá no plenário da Câmara, porque ela disse: a minha mãe lavava roupa para a dona Sara. E agora o processo político brasileiro está permitindo que eu, que também levei roupas para a família Juscelino Kubitschek, ia entregar, agora eu me torno deputada e sou colega na Constituinte de Márcia Kubitschek. Veja, portanto, que são depoimentos tão marcantes, né, e que não ficariam nas escrituras do processo constituinte, né? E também as declarações sobre o ânimo de construção de consensos. Há, por exemplo, declarações do Fernando Henrique e do Serra, dizendo que, em algum momento, o presidente Sarney aceitava a redução do seu mandato de 6 para 5 e aceitava o parlamentarismo. Mas isto foi recusado por conta de uma certa renitência do Covas, que não aceitou fazer o acordo, e acabou, então, Sarney vencendo com presidencialismo e vencendo na votação normal. Eu queria que nós tivéssemos, tanto quanto possível, essa documentação e esses depoimentos, e que pudéssemos também mostrar que uma Constituição que talvez muitos vaticinavam que ela não fosse ser duradoura, até pelo seu modo de feitura, muito aberto, muito amplo, ela vem se revelando talvez a mais longeva, né, ou a mais longeva, pelo menos, da nossa vida republicana, com os acertos e erros. E alguns vão dizer: mas ali naquele momento havia muita utopia, e é natural do processo constituinte. Mas eventuais disposições que eventualmente se revelavam errôneas ou mal concebidas, ou mesmo que afrontosas à realidade, foram sendo substituídas ao longo do tempo. Esse é o processo normal. Mas eu achei que era um legado importante ter esses depoimentos e poder compartilhar com a comunidade em geral e também com a comunidade acadêmica, que as pessoas pudessem entender o texto de hoje à luz de toda essa experiência vivida.